Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel e neste vídeo a gente vai falar sobre critério de rateio dos custos indiretos, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre o embasamento teórico e resolver uma questãozinha também de custos indiretos, tá? O conteúdo desse vídeo é todo baseado no material, no livro Contabilidade de Custos do professor Eliseu Martins, tá? Da editora Atlas, tá bom? Então vamos lá. Antes da gente iniciar, eu só peço que, se você gostar do vídeo, deixa sua curtida aqui no final, tá? Se ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa lá o sininho de notificação, que aí você vai ser sempre avisado quando a gente postar conteúdo novo, tá bom, pessoal? Então vamos lá, falando primeiro alguns pontos teóricos, né? Que dizem o seguinte: os custos indiretos eles devem ser rateados segundo critérios julgados mais adequados para relacioná-los aos produtos em função de fatores mais relevantes que se conseguir. Critérios bons numa empresa podem não ser em outras, em virtude das características especiais do próprio processo de produção. É absolutamente necessário que as pessoas responsáveis pela escolha dos critérios conheçam bem o processo produtivo. E a consistência na aplicação desses critérios é de extrema importância para a avaliação homogênea dos estoques em períodos subsequentes, de forma a não se artificializar os resultados. Então, aqui o que a gente pode extrair, que é muito importante quando a gente trata de custos indiretos, tá? Primeiro, é sempre um critério arbitrário, né? A gente estabeleceu um critério de rateio, tá? Não tem para onde fugir. É um procedimento arbitrário, certo? Segundo, não tem fórmula mágica para critério de rateio. Você tem que conhecer bem a situação de cada empresa para poder estabelecer o melhor critério possível, uma vez que ele é arbitrário, né? Para tentar impactar o menos possível o resultado da empresa. Até porque um mau critério escolhido, por exemplo, você vai avaliar um preço de produto, o custo de produto de forma errada, né? Você vai ir aí com custos apurados de forma errada, você toma decisões erradas, tá? E um outro ponto importante também a se destacar é que é preciso haver essa homogeneidade na avaliação. Então, se você estabelecer um critério, um determinado critério de rateio, não fica mudando o tempo todo, tá? Ah, então eu não mudo nunca. Não, não é isso que está sendo dito, tá? É que tenha cuidado com essas mudanças, porque se você ficar mudando direto, você compromete, por exemplo, a comparabilidade entre valores, né, entre custos de um período para o outro, tá? E isso não é interessante, porque compromete a informação como um todo da empresa, tá bem, pessoal? Então vamos resolver uma questãozinha lá do livro do professor Eliseu, Contabilidade de Custos, que diz o seguinte: ó, o departamento de caldeiraria da empresa Caldecida produz e transfere vapor para os departamentos de forjaria, tratamento térmico e zincagem, com a seguinte alocação de cavalos vapor, tá? Que é uma medida de potência, tá certo? Então a gente tem aqui os 3 departamentos que vão receber custos indiretos, né, do departamento com base nesse cavalo vapor, tá? São os departamentos de forjaria, tratamento térmico e zincagem. Só que a gente tem dois critérios de cavalo vapor diferentes aqui. Ó. A gente tem um que seria o necessário à plena capacidade da empresa, né? Então, se ela estivesse operando em pleno funcionamento, a transferência do vapor se daria na proporção 60 mil, 30 mil, 10 mil, tá? E no mês em específico, que se está tratando na questão, depreende-se que a empresa não trabalhou em plena capacidade, porque o que foi consumido foi diferente. Ó. Foi 55 mil no departamento de forjaria, 25 mil no departamento térmico e nada no departamento de zincagem, tá? Então, a estrutura de custos naquele mês foi a seguinte, isso também é nos dados, custos fixos 15 mil, custos variáveis 45 mil, tá? E aí, considerando que os custos variáveis oscilam de maneira diretamente proporcional aos cavalos de vapor consumidos, pede-se que seja calculado o custo da caldeiraria a ser rateado para cada um dos 3 departamentos, preenchendo o quadro a seguir. Antes da gente chegar no quadro, vamos entender uma coisa. Foi dito, tá? Que deve ser rateado pelo critério do cavalo vapor. Só que a gente tem 2 critérios para cavalos de vapor aqui. Um que é a plena capacidade da empresa
e o outro que é o que foi de fato consumido num determinado mês, tá? Então, se eu considero a plena capacidade da empresa, é uma proporção de 60%, 30%, 10%. Por outro lado, se eu vou considerar para rateio o que foi de fato consumido dentro do mês, a proporção vai para 69%, 31%, 0%, certo? Só com observação, tá, pessoal? Aqui deu 69, 31, porque eu estou arredondando, eu não quero usar casa decimal. Se aí quando você estiver fazendo ou refazendo o exercício, você usar casa decimal, acho que dá algo próximo de 68,75 e 31,25, tá? Mas esse arredondamento não compromete a resolução da atividade. Então, o que é que eu uso? Eu vou usar o critério de rateio para plena capacidade ou para o que foi consumido dentro do mês, né? E aí ajuda a gente a ter essa resposta quando a gente entende bem os conceitos de custos fixos e custos variáveis, tá? Primeiro, custo fixo. O custo fixo é aquele que não varia, tá, pessoal? Então, se a empresa operou em plena capacidade, operou com metade da capacidade ou não operou, custo fixo é o mesmo, não muda, tá? É 15 mil. Então, faz sentido que a gente use para ratear o custo fixo o critério de plena capacidade, porque para custo fixo independe, o seu valor ele independe da capacidade produzida, tá? Naquele mês, na capacidade de funcionamento daquele mês. Então, para os custos fixos, a gente utiliza a proporção 60-30-10. Já para os custos variáveis, como o próprio nome já sugere, ele varia de acordo com o que foi consumido, né? De acordo com a produção, com a capacidade de operação da empresa. Faz mais sentido que a gente utilize como rateio o que foi de fato consumido naquele mês em específico que a gente está rateando, tá? Porque se ele operasse a plena capacidade, o custo variável era outro. Se ele operasse uma capacidade abaixo do que ele operou, o custo variável era outro, tá? Então, para esse segundo grupo de custos, os custos variáveis, aí a gente utiliza a proporção 69, 31, 0, tá? Para esse mês em específico. Se o que foi consumido mudar num outro mês, a gente usa essa nova proporção, tá bem? Então, só para fechar, né, e a gente ir para o quadrinho responder, para os custos fixos, a gente vai usar o critério de rateio do cavalo vapor para plena capacidade, que é 60, 30, 10. E para os custos variáveis, a gente vai usar o critério de cavalo vapor para o que de fato foi consumido no mês, 69%, 31%, 0. Tá? Agora sim, vamos para o nosso quadrinho. Primeiro preenchendo os custos fixos, que a gente já sabe que a proporção é 60, 30, 10, né? Em cima de 15 mil. Então, 60% de 15 mil vai dar 9 mil. 30% de 15 mil, 4.500 e 10% de 15 mil é 1.500, tá? Se eu quiser saber se realmente eu fiz tudo certo, eu puxo aqui o somatório do total que tem que dar 15 mil, que é o total de custos fixos, tá? Segunda linha, para os custos variáveis, aí eu vou usar aquele critério de 69, 31, 0, tá? Então vai ficar o seguinte, 69% de 45 mil dá 31.050, certo? Por sua vez, 31% de 45 mil, que é para o departamento lá térmico, né? Vai dar 13.950, tá bom? E as encagens não é nada, então fica 0. Só lembrando que, o que eu já avisei, se você fizer utilizando cada decimal, a proporção vai ficar 68,75% e 31,25%. Então, vai dar uma pequena variação aqui no que for variável para a forjaria e para o departamento térmico, tá bom? E aí, para confirmar se realmente eu utilizei aqui o critério correto, né, eu fazendo um somatório dessa linha, tem que continuar me dando 45 mil, porque esse é o total de custos variáveis, tá bom? E aí vamos ver o que realmente é necessário, a questão, né, quer saber quanto fica de custo para cada departamento. Então, primeiro departamento de forjaria, eu vou somar 31.050 com 9.000, o que me dá 40.050 de custos indiretos. Para o departamento térmico, eu somo 4.500 com 13.950, o que me dá 18.450 de custos indiretos totais, tá? E o desencagem eu fico só com 1.500, tá? Que é o que ele tem de custos indiretos totais, tá bom? E aí o total disso, né, o somatório, se eu tiver em dúvida se eu fiz certo ou não, esse somatório vai ter que me dar aqui o quê? 60 mil no final, tá? Então deu 60 mil no final, tá correto.
Beleza, pessoal? Então esse é o assunto que a gente tem para o vídeo de hoje. Só dando aquela reforçada. Gostou do vídeo? Então deixa aqui seu joinha, deixa aqui sua curtida, tá? Ainda não está inscrito no nosso canal? Se inscreve, ativa lá o sininho da notificação, que aí você vai ser sempre avisado quando a gente produzir um conteúdo novo e postar, tá bem? Um forte abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.